Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal dos Armarinhos Nodari. Eu sou a Lucy, sou artesã parceira aqui, faço parte do time Nodari. E hoje eu vou trazer um passo a passo super lindo, temático, já entrando no clima aí de festa junina. Então, para você que é novo por aqui, já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar aí o sininho para receber sempre em primeira mão aí as notificações. Quando tiver videoaula nova, a gente tem trazido aqui videoaulas novas todas as semanas. Então, para você fazer lindas peças aí em vários materiais aí de artesanato, a gente tem aula de pintura, tem crochê, tem muita coisa linda aí para você acompanhar e, claro, fazer suas compras através do site dos Armarinhos Nodari. Você vai receber na sua casa aí com todo o carinho que o Nodari sempre manda aí seus produtos, rapidez, segurança, então, além dos ótimos preços, né? E acompanhe então a nossa videoaula aqui. Se você gostou, já vai dando seu joinha e faça suas peças. Sempre convido vocês a estar marcando os nossos perfis lá no Instagram, que a gente sempre reposta e adora ver o trabalho de vocês também, tá ok? Então aqui, entrando nesse clima, festa junina, trouxe para vocês um americano com esse motivo aqui em xadrez. Por quê? O que lembra a festa junina? A gente vai colocar aí bastante juta, vai colocar tecido de chita, vem os girassóis, vem as flores, vem bandeirinhas, esses enfeites aí, fogueirinha. E, claro, muitos tecidos xadrez. Então, eu quis trazer essa proposta xadrez para o crochê. Tem muitas técnicas aí, então eu ensinei aqui a minha maneira para vocês estarem fazendo. É uma peça super básica, um modelo retangular, maravilhoso para a gente estar usando. E, claro, você não precisa usar ele somente aqui na parte de festa junina, nessa época. Então, você pode fazer ele aqui nessa proposta básica. Aqui eu trouxe ele sem aplicações. Eu vou colocar aplicações nele, vou mostrar lá no nosso Instagram, então acompanhe lá o meu perfil e o perfil do Nodari lá no Instagram, que aí vocês vão ver o que vocês vão gostar mais, com aplicação, sem aplicação. Vou dando umas ideias, vai ter alguns mini tutoriais lá também, então vão acompanhando lá. E aí você pode usar assim o ano todo. Como festa junina lembra muita cor, uma alegria, época colorida, eu vou fazer um joguinho aqui, um de cada cor. Que a pegada é você justamente brincar, a minha ideia é você brincar com as cores, como uma época colorida, e fazer vários degradês. Essas técnicas aí de fios conduzidos, formando degradê, tá super em alta, então, por isso que eu trouxe para vocês aqui. Aqui eu fiz um degradê em tom de coral, é um coral vivo, e salmão, então meio que um laranja. E aqui em tons de azul. Então, vocês podem brincar bastante com as cores, como eu falei, deixar ele simples assim, ou colocar, então, aplicações aqui no canto, onde você preferir, tá? Vai ficar super lindinho também, e deixo aí a seu critério para colocar flores. Então, ele é um modelo simples. Eu quis justamente deixar esse foco aqui para a parte do centro, aqui do xadrez. Um trabalhado em bloquinhos simples, mas que tem todo o seu valor. Pontinhos bem posicionados, bem feitinhos. E aqui também esse biquinho de acabamento, olha só que delicadeza. Super fácil e rápido, assim. Não tem aquela situação ali de você precisar de pontos exatos para fazer, tá? Então, trouxe um negócio, assim, bem prático, bem básico para quem é iniciante. Vai olhar, vai pensar que isso aqui é difícil de fazer. Não é, só atenção quanto à técnica aí da troca das cores, tá? Então, façam aí, quem é iniciante, acompanha com calma. Vocês têm a opção aí de estar acelerando a aula ou deixando ela mais lenta para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Vou passar aqui as medidas que ficaram aqui no nosso trabalho, pronto. Então, aqui no meu ponto, aqui eu trabalhei com o fio 6, agulha 3,5 e fio 6. Então, vai variar de acordo com a tensão de ponto de cada um e também o material que você for utilizar, tá? Mas aqui, então, no meu ponto, ele ficou com 45 de comprimento por 37 de largura. Eu andei pesquisando, porque geralmente eu costumo fazer bastante americanos redondos. Eu andei pesquisando sobre uma medida ideal para fazer eles retangulares. E a medida que deu foi exatamente essa, 45 de comprimento por 37 de largura. Então, ele não é aquele exagerado de grande e não é tão pequenininho. E como eu falei, ele é super fácil. Se você quer fazer ele menorzinho, é só você fazer menos careiras aqui de bloquinhos. Tendo a atenção que eu vou ensinar lá, que na última careira do bloquinhos aqui tem uma diferença das outras, tá? Então, acompanhe na aula que vocês vão me entender. Vou passar aqui as cores que eu usei nessas duas peças, que eu sei que vocês vão pedir. E aí, vocês brinquem com as cores. Dá para fazer também, não só degradê. Fazer aí multicolor, fazer aí umas cores que tem um contraste, que não precisa necessariamente ser aí tom sobre tom, para vocês brincarem bastante com as cores. Eu usei aqui na base, usei o barroco fio 6, todos são fio 6, né? Então, usei barroco natural.
Para cada peça, eu usei, em média, 120 a 130 gramas. Vai depender do ponto, como eu falei, para cada peça, tá? Eu usei, em média, isso. Aí, nesse aqui, eu usei aqui, a cor mais escura é o Coral Vivo, o 4004. E o clarinho aqui é o Salmão. É o pêssego, na verdade. É um salmão, né? Mas tá aqui como pêssego, o 4514. Foi o degradê que eu usei nessa combinação aqui. No azul, então, eu usei o Barroco Natural também. O azul claro é o azul Candy, o 2012. E o escuro é o azul turquesa, 2194. Então, eu usei, em média, 50 gramas de cada um das cores. E 130 gramas, 120, varia de acordo com o ponto. De 120 a 130 gramas do natural, tá bom? Então, é isso, pessoal. Trabalhei todos com agulha 3,5. Recomendo vocês também pegarem a agulha 3 para fazer aqui a última carreirinha do acabamento, que facilita. Fica um acabamento melhor. Então, pegue uma agulha um pouquinho mais fina para trabalhar a última carreirinha aqui de acabamento. Você vai precisar também de uma tesoura para fazer os arremates, uma cola. Pega sempre sua fita aí para você estar medindo. A cola que eu uso é uma cola que vocês sempre me perguntam. Cola para fazer acabamento, eu gosto bastante dessa daqui da Tec Bond. Ela é muito boa, rende bastante. Claro, lá dos Armarinhos Nodari. Então, é isso, pessoal. Vocês podem também, mais um recadinho, fazer tapetes com esse trabalhado, tá? Então, já temos aqui uma videoaula também de tapete. Super simples, eu tô fazendo um, inclusive. Não deu tempo de eu finalizar aqui para já mostrar na aula. Mas eu tô fazendo um tapete também nessa proposta. E aí, vocês vão aumentar aqui o motivo do xadrez aqui no início. Se quiser manter esse mesmo tamanho aí, só fazer maior aqui, também. O que eu fiz aqui, eu aumentei. Então, cada quadradinho aqui para montar o xadrez precisa de 5 pontos, tá? Aqui a gente iniciou com 35, que vai dar certinho aqui. Temos 7 bloquinhos. E mais 2 correntinhas para virar, que a gente vai virar e trabalhar na quarta correntinha. Então, comecei aqui com 35. Vocês vão fazer a conta aí. No tapete, se eu não me engano, eu comecei com 55. 55 ou 45, não tô lembrada agora. Mas vocês vão acompanhar, depois eu vou estar postando para vocês. Vocês vão aumentar o xadrez. Então, sempre coloquem que dividido dê um número ímpar, para que vocês não fiquem um exemplo aqui, ó. Se eu não tivesse esse último bloquinho aqui, ele não ficaria tão bonito, ó. Ficaria bloquinhos pares. Então, que dê bloquinhos ímpares. Vocês vão fazer aí a quantidade de largura que vocês quiserem. Um exemplo aí, se vocês forem fazer um tapete. Vocês vão dividir por 5. E que ele dê um número exato, né? Que vai dar um número exato ímpar, tá? Então, vai sempre aumentando de 5 em 5. Ou, se quiserem seguir a partir do que eu fiz aqui, aumentando sempre 10. Então, aqui eu aumentei, aqui eu fiz com 35. Vocês vão aumentando, 45, 55, para dar a medida aí. E aí, não esquece de colocar mais 2 correntinhas para aí a gente virar, que aí na aula vocês vão acompanhar e vão entender. E aí, também aqui, os bloquinhos vocês podem ir fazendo mais carreiras, a quantidade que vocês quiserem, até dar a largura que vocês quiserem. Só lembrando, então, na última carreira de bloquinhos, que tem uma parte diferente que eu ensino lá na aula. Então, a sugestão, que fica muito bonito também você fazer um tapete, aí só fazendo ele maior, colocar umas aplicações, vai ficar show. Acompanhem lá no nosso Instagram, que eu vou estar postando para vocês. Vamos agora, então, pessoal, para o passo a passo. Vamos lá dar início, então, à nossa base. A gente inicia pela base xadrez e depois faz aquela parte em volta. Eu vou iniciar aqui com a cor natural, que foi a cor que eu escolhi para ser a cor da minha base. Vou vir trabalhar, então, com a minha agulha 3,5 milímetros. Vou fazer a minha laçadinha inicial e, a partir daqui, eu vou trabalhar um total de 37 correntinhas. Então, esse detalhe do trabalhado, ele é múltiplo de 5 pontos, mais 2 correntinhas para a gente virar. Então, no caso, trabalharei os pontos em 35, 35 dividido por 5, ele vai dar múltiplo exato, vai dar uma conta exata, que é onde eu vou trabalhar a parte xadrez. E eu faço, então, mais 2 correntinhas, me dando o total, então, de 37, para que eu faça aí a virada aí das carreiras. Então, vou completar aqui 37 correntinhas. Feito aqui, então, as 37 correntinhas, eu vou laçar o meu fio e vou pular 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a partir da agulha, eu vou, então, voltar. Vou contar aqui bem certinho, a partir da minha agulha, 1, 2, 3. E na quarta, que é essa daqui, eu venho e vou fazer um ponto alto normal. Aqui eu já tenho 2 pontos. Então, essas correntinhas onde eu virei já equivalem ao primeiro ponto. Então, 2 pontos altos, laço o fio
no próxima correntinha que eu tenho aqui, eu faço um ponto alto. Na próxima, eu faço mais um ponto alto. Aqui eu já tenho um total de 4 correntinhas. E agora, na quinta correntinha, é onde a gente já vai mudar de cor. Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir no ponto, na correntinha, vou buscar e tirar apenas aqui a primeira laçada. Vou manter essas laçadinhas na agulha e vou vir trabalhar agora com a minha segunda cor. Aqui eu tô usando o azul Candy, para que vocês consigam visualizar, então, na câmera aqui, o azul do natural, para diferenciar. Aqui eu vou vir, vou fazer a laçadinha, vou segurar aqui na agulha mesmo, ou você pode tirar essas laçadas, e aí apenas fazer aqui a laçadinha inicial no azul, assim como eu estou fazendo. Fiz aqui a minha laçadinha. Então, eu vou ensinar bem detalhado essa troca de cores, e depois é só a sequência, tá? Então, prestem bastante atenção aí, quem já entende um pouco da técnica, vai passando para frente. Quem é iniciante, vai bem com calma. Se necessário, você vai nas configurações do vídeo e coloca ele mais lento ainda, para você conseguir acompanhar. Então, eu vou estar aqui com as 2 laçadas na minha agulha, para finalizar esse ponto alto. Eu vou finalizar ele com a minha próxima cor. Então, aqui eu vou pegar essa laçadinha que eu fiz, montei ela na agulha aqui, e eu vou passar nessas 2 laçadas aqui, finalizando assim o meu ponto alto. Esse fiozinho a gente deixa ele lá para trás, depois a gente no final vai arrematar. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que é fundamental para a gente conseguir desenvolver bem o xadrez, aqui a troca de cores, que você não vai enrolando os fios aí uma cor na outra. Então, nós vamos trabalhar com a cor base, o cru, vai estar sempre para cá, sempre desse lado aqui. Então, ó, o meu novelo está aqui, eu vou manter ele sempre para cá. A minha cor do meio vai ser o clarinho, aqui eu estou usando o azul quente, ele vai estar aqui. E depois eu vou vir com a minha terceira cor, que é o azul turquesa, ele vai estar aqui, tá? Então, mantenham sempre assim para vocês não terem problemas aí de bagunçar os fios, enrolar um no outro, depois fica difícil para trabalhar. Então, agora eu vou conduzir esse fio, aqui o meu fio natural, e vou trabalhar aqui os meus pontinhos no azul quente. Então, lacei o meu fio, vou na próxima correntinha e vou já levar aqui junto o meu fio natural. Fiz um ponto alto, lacei, vou na próxima correntinha, faço o meu segundo ponto alto, laço, no próximo ponto faço o meu terceiro, olhem que eu estou, ó, levando o fiozinho, você só segura ele junto com a parte que você vai trabalhar e ele já vai ficando escondido. Fiz 3 pontos altos no azul claro, vou fazer agora aqui o 4º ponto alto e agora é o 5º ponto alto, onde a gente vai fazer a troca de cores. Então, vou colocar perto aqui, prestem atenção. Estou levando o meu fiozinho cru aqui junto. Então, lacei o meu fio, venho no ponto normal, pego aqui e tiro apenas aqui a primeira laçada. Vou manter essas 2 laçadinhas. O fio, ele está no meio, ele está para cá, então eu não vou puxar ele para cá, para aí eu vim pegar o cru, porque aí eles vão entrelaçar. Então, eu vou estar sempre sabendo que ele vai estar lá e o meu cru está para cá. Então, eu vou só jogar o azul para lá e vou pegar o cru. Mas antes de eu puxar ele para mim trabalhar, eu vou vir aqui onde eu fiz aqui o último ponto do cru, vou segurar, que é aqui onde eu parei de usar o fio, apenas conduzir. Vou segurar aqui e vou apertar, vou puxar ele. Não vou puxar assim, ó, gente, até deformar a peça. Não, você vai deixar ela normal. Só vai puxar para que ele não fique solto, para que ele fique, essa partezinha aqui, ela vai ficar bem juntinho um ponto do outro, para não ficar aquela excesso de sujeirinha que a gente fala, onde aparece uma cor na outra. Então, eu vou pegar aqui, vou segurar aqui, ó, com o meu dedão aqui, ó, estou segurando aqui, com o dedo tá lá atrás, então eu só seguro aqui, puxo até ele ficar totalmente retinho, que ele não tenha fio sobrando aqui dentro. E aí, sim, eu vou passar ele nas minhas 2 laçadinhas. Finalizei o ponto alto. E automaticamente eu já pego o fio azul claro e trago ele para me conduzir. Agora, eu vou laçar o fio, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, e vou novamente trabalhar 4 pontos altos, conduzindo o meu fio azul claro. E quando eu for, ó, tá vendo? Ele fica bem sobrando aqui, porque eu não apertei ele ainda. Quando eu for fazer aqui o meu 5º ponto, então, o 5º ponto vai ser incompleto. Eu vou laçar e vou buscar aqui, puxar na primeira laçada.
Vou manter as 2 laçadinhas, que é onde a gente finaliza o ponto alto. Vou manter aqui na agulha. Vou sabendo sempre que o fio cru está sempre para cá. Eu nunca vou jogar ele para lá. Não vou jogar, eu vou trazer ele para cá agora e pegar o azul, para que eu não vou entrelaçar um fio no outro. Isso facilita muito o trabalho. Peguei o azul, venho aqui, seguro aqui e puxo até ele ficar bem retinho. E aí, eu finalizo o meu ponto, já estou com a laçadinha na agulha. Aí, eu já pego o fio cru aqui e vou conduzir. E aí, vou completar aqui 4 pontos altos completos e no 5º ponto eu faço a troca de cores. Deixa eu fazendo aqui mais um pouquinho com vocês. Fiz 4, agora o 5º eu laço, venho no ponto, tiro a laçadinha, vou ficar com as 2 aqui. Aí, o azul eu só vou soltar ele aqui, porque eu não preciso jogar ele pra frente, ele já está ali. Vou soltar ele aqui e vou vir pegar o meu fio natural. Vou segurar aqui, vou apertar, vou colocar ele para trabalhar e já vou, com a mão, quando eu vou pegar aqui, eu já vou segurar aqui o fio azul para conduzir. Vou trabalhar aqui 4 pontos altos completos e no meu 5º ponto eu vou trocar de cor. Então, prestem atenção, não é um trabalho difícil, ó, vai dar o 5º ponto agora. Não é difícil, é apenas prestar atenção. 5º ponto, busquei aqui. Aí, o cru, só vou deixar de trabalhar e jogar ele pra cá. Pegar aqui o azulzinho, segurar firme. E voltar aqui, vou trabalhar agora conduzindo o meu fio natural. Quatro pontos, agora no 5º ponto, busco, solto o fio azul, venho pegar o fio natural, aperto e finalizo o ponto alto. E agora eu vou fazer, aqui são os meus últimos pontos, e eu vou também levar conduzindo aqui o azulzinho. Mesmo que a gente vá virar o trabalho e seguir com a mesma cor, eu vou levar ele para que fique a mesma tensão de ponto. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui, como ele é o final, eu não vou trocar de cor, tá? Não vou trocar de cor no 5º ponto. Eu vó apenas manter. Então, aqui eu fiz, ó, 4 pontos no natural. Na minha última correntinha que eu tenho, eu vou finalizar aqui com o meu fio natural. E vou agora virar o meu trabalho. Então, eu fiquei assim. Então, ó, ficou 4 detalhes aqui, bloquinhos de 5 pontos no cru e 3 aqui, então, no azul claro. Então, agora eu vou virar o meu trabalho e eu vou voltar trabalhando com o meu fio natural. Automaticamente, quando eu virei, o meu azul vai ficar aqui e eu vou levar ele novamente conduzindo até chegar aqui no bloquinho. Cada bloquinho aí para montar o xadrez serão 2 careiras iguais. Então, eu vou voltar a trabalhar, vou continuar trabalhando aqui com o meu fio natural. O fio azulzinho está aqui, eu vou colocar ele aqui para mim conseguir passar aqui, ó. Tá vendo? O fio aqui solto, fazer bem próximo. Eu vou voltar a trabalhar neste pontinho aqui, que foi o último que eu fiz. Eu não vou fazer correntinhas para subir. Vou ajustar aqui o ponto na minha agulha para eu conseguir voltar e trabalhar aqui. Mas antes de eu vir aqui para buscar minha laçadinha, eu vou puxar esse fiozinho, vou arrastar para mim já ir conduzindo ele aqui. Tá vendo? Arrastei, introduzi no ponto, busquei o meu ponto baixo. Nesta alcinha aqui do ponto baixo eu busco e faço aqui mais um pontinho. Esse ponto para mim equivale ao ponto alto. Agora, eu vou no próximo ponto, faço o ponto alto e estou levando o fio azul claro, conduzindo. Agora, eu fiz, então, aqui, ó, 4 pontos. O meu 5º ponto, eu vou fazer ele apenas a primeira laçadinha. E agora, eu vou buscar o fio azul claro. Então, eu vou segurar aqui, cuidando para não deixar essa ponta solta e também para não puxar demais, para que ele não curve aqui a nossa lateral. Aqui na lateral, onde eu fizer a troca de cor, e quando eu também for, nesse caso, levar, o fio vai ficar aparecendo aqui. Não se preocupem, porque depois, na careira de acabamento, a gente vai passar uma careira de pontos baixos que vai esconder esse detalhe, tá ok? Então, puxei aqui, ajustei, peguei o fio azulzinho e já coloquei ele para o trabalho. Então, agora eu vou fazer os 5 pontos aqui onde eu já tenho na careira anterior o azul
sendo trabalhado. E vou levar o meu fio natural conduzindo. Fiz 4 pontos, aí vou seguir a mesma maneira, ó. Vou segurar aqui, vou ajustar. Quem tem ponto muito solto, eu aconselho vocês fazerem com uma agulha mais fina, tá? Ele vai ficar mais certinho. Agora sim, 1, 2, 3, 4, agora o 5º ponto. Ajustei, solto o meu fio azul lá e venho com o meu fio cru trabalhando aqui. Agora, eu pego o fio azul e trago junto o meu trabalho. E vou montar o bloquinho no natural, aqui no fio cru. Mesma coisa, 4 pontos, agora 5. O meu 5º ponto, aí eu solto o natural pra cá. Ajusto aqui, já pego o azul. Então, olha só como fica fácil, se você prestar atenção e não... um exemplo, vou soltar o azul, vou jogar ele pra cá, e vou pegar o cru. Você está entrelaçando, ele vai começar a entrelaçar. Então, lembre sempre, posicione os seus novelos dessa maneira que eu posicionei aqui, as 3 cores que nós vamos trabalhar, e mantenha elas aqui. Então, esse é um trabalho bom para você fazer numa bancada. E aí, você vai sempre cuidando aonde que você vai ir soltando. Então, vou fazer assim até chegar aqui no final, que após esta segunda careira, a gente vai ter mais uma colocação de cor, que é a nossa terceira cor aqui do xadrez. Então, aqui é somente essa sequência, vocês prestando atenção na troca de cores no 5º ponto. Quando for aqui, ó, o 5º ponto, solto o fio azul, pego aqui o fio cru, segura aqui com o dedão, ó, segura aqui com o dedo lá atrás também, e ajusta, tá? Então, vou fazer até aqui, para vocês entenderem como que vai ser a próxima troca de cor. Vou fazer aqui rapidinho, para chegar lá. Então, aqui a gente vai chegar no final. Esse fiozinho a gente vai esconder depois, tá? Fiozinho do início do azul. Aqui eu vou vir no último bloquinho aqui, eu vou trazer este fio também junto. Então, o fio azul clarinho vai vir aqui também. Fiz aqui 4. E agora, eu vou colocar o meu fio azul no ponto. Então, assim, vão ser sempre 2 careiras. Então, quando você for subir a segunda careira, aqui você vai levar, vai fechar o 5º ponto com a cor da base e vai só levar o fio clarinho. Quando você estiver fazendo a segunda careira, você vai trocar da mesma maneira que troca durante o trabalho. Então, fiz aqui 4 pontos, eu vou deixar de lado o fio cru, que eu não vou trabalhar com ele na próxima careira, e vou completar o ponto aqui. Verdade. 4 pontos, agora o 5º, que vai ser bem em cima aqui das correntinhas. No 5º ponto, agora sim. Ajusto ele da mesma maneira, deixo o meu fio natural de lado e fecho esse ponto com o azulzinho. E agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. O fio natural, nesta careira, a gente não vai trabalhar. Então, eu posso puxar aqui um pouquinho o fio do novelo e deixar ele de lado para cá, para não ficar atrapalhando. Estou trabalhando aqui com o azul clarinho. Vou girar aqui no meu trabalho, no meu último ponto que eu fiz aqui. Vou buscar um ponto baixo. Na alcinha do ponto baixo, eu busco mais uma laçadinha. Feito, então, o meu primeiro ponto alto. Vou agora fazer o segundo ponto alto. Meu terceiro ponto alto. Meu 4º ponto alto. E agora, o 5º ponto. 5º ponto, lacei, tirei apenas as 2 primeiras laçadinhas. Vou colocar agora aqui o azul turquesa. Então, vou aqui fazer a laçadinha no fio também. E vou fazer da mesma maneira quando eu comecei aqui. Então, vou passar esse fio. E agora, eu vou conduzir aqui o azul claro. E em cima desse bloquinho que a gente fez aqui do azul claro, agora vai ser o turquesa. Então, aqui, fiz o primeiro ponto. Fiz o segundo. Fiz o terceiro. Fiz o 4º. E agora, o 5º ponto. O 5º ponto, lacei, puxei as 2 primeiras. Aí, eu vou aqui vai ser a mesma maneira, essas careiras. Você vai esquecer o fio cru aqui agora.
Você vai trabalhar com o clarinho, vai manter ele aqui, e o que vai ficar para trás lá, o terceiro fio, o turquesa. Então, soltei, vou parar de trabalhar com o turquesa, eu não vou puxar ele para cá, porque vai dar entrelaçamento de fio. Vou deixar ele para lá. Vou segurar aqui com o meu dedo e vou puxar aqui e ajustar o fio clarinho. E aí, eu vou colocar ele para trabalhar e já vou buscar aqui e levando o fio turquesa junto. E vou completar os bloquinhos aqui. 3, 4, quinto ponto. Puxei as duas primeiras laçadinhas, ajusto aqui o fio, deixo o clarinho de lado e puxo o turquesa. Venho no primeiro ponto, conduzindo o fio clarinho e fazendo o bloquinho de pontos altos. Sempre prestando atenção, então, no quinto ponto, ó, parei de trabalhar com turquesa. Lembrando sempre, antes de colocar o fio para trabalhar, segurar aqui para ele ajustar. Ajustou? Já passa ele e já puxa aqui, ó, o outro fio para ir conduzindo. E é isso. Então, sequência, vocês vão fazer assim até chegar aqui no final. Chegando no final, vocês vão virar da mesma maneira que eu virei aqui. Eu vou vir mostrar essa parte já já. Então, eu tô chegando aqui no final e eu levei conduzindo aqui o turquesa para que ele não fique o ponto diferente, tá? Vai ficar a mesma tensão de ponto. Fiz 4 pontos. O meu quinto ponto vai ser nesse último pontinho. Cuidem sempre para não perder aí a quantidade de pontos. São sempre 5 pontos. Então, aqui, como eu vou... É a primeira careira do bloquinho. Então, cada bloquinho aqui do xadrez vai ser para formar, ó, quadradinho certinho, precisa de 2 careiras. Então, vocês vão sempre lembrar, na primeira careira, então, essa aqui é a primeira careira do azul clarinho aqui no canto, eu vou completar o quinto ponto com a mesma cor dele. Aí, eu vou virar o meu trabalho e vou voltar, vou ajustar aqui um pouquinho. Se você quiser subir com correntinhas, também, mas eu prefiro e recomendo que vocês façam este ponto aqui, porque ele fica muito mais ajeitadinho. Então, ajusta aqui, eu vou voltar nesse primeiro pontinho que tem aqui, que é o último que eu fiz aqui, ó. Girei, vou vir aqui. Mas antes de eu vir direto nele, eu vou subir o fiozinho aqui, ó. Só vou colocar ele pra cá. Não vou trabalhar com ele, só vou colocar ele pra cá, localizar aqui o meu pontinho e aqui buscar a laçadinha. Fiz o ponto baixo. Busco mais um ponto. E aí, vou trabalhar aqui também os meus 5 pontos altos. 4, agora os 5. Lacei. Agora, eu seguro aqui, ajusto. Olha, vai ficar bem rente esse fiozinho. Não deixa sobrando e também não aperta, para que ele não repuxe o trabalho. Ajustou? Cuidado, né? Não vai jogar o fio clarinho para lá. O fio clarinho vai estar para cá. E aí, eu vou buscar o turquesa, colocar ele em jogo e completar aqui o bloquinho. Então, agora eu estou voltando com a segunda careira do bloquinho. Quando eu terminar a segunda careira do bloquinho, a gente faz a troca de cor no último ponto do trabalho, no quinto ponto do último bloquinho. E quando eu estiver completando aqui a primeira careira do bloquinho, a gente só vira e continua com a mesma cor. Então, fiz o quinto ponto, deixo o azul para lá. E coloco o clarinho e vou trabalhar. Então, agora, a sequência, ó, já vai ganhando formas aí. Vou fazer aqui até chegar aqui no final para mostrar o que a gente vai fazer para colocar aqui. Esse fio aqui, vocês perceberam, eu não cortei, não tem necessidade. Quando eu chegar ali, a gente só vai colocar ele para trabalhar de novo. Se você achar que vai se confundir, você corta, mas vai ter muitas emendas. Então, sugiro vocês a irem controlando aí, cuidando para não entrelaçar os fios, porque aí não vai precisar ter arremate nenhum. Então, eu vou completar aqui a minha careira até aqui no finalzinho. Chegando no último bloquinho, ó, esse fiozinho aqui para não confundir, depois eu já vou arrematar ele. Então, cuidem sempre, gente, eu tô sempre frisando isso, mas é que vocês, durante aí, quem estiver fazendo comigo, vai entender. Então, vou terminar de trabalhar com o turquesa, eu não vou jogar o turquesa para frente para pegar o outro, eu vou lembrar que ele sempre vai estar para trás. Deixei ele lá, ajustei aqui e vou pôr o azul quente para trabalhar. E aí, eu só busco ele com a minha mão aqui para levar para conduzir. Aqui, eu vou estar fazendo o último bloquinho. Então, a última careira do bloquinho azul clarinho. Vou levar aqui também o turquesa aqui para trabalhar, até aqui no final. Fiz a 4. Agora, no último pontinho,
o meu quinto ponto. Então, aqui é a segunda carreira do meu bloquinho, onde eu vou fazer a troca de cor. Vou deixar agora de lado o azul turquesa e vou voltar a trabalhar carreiras montando o bloquinho com o cru e com o azul clarinho. Então, por isso que eu vou alternar. Aqui, eu vou deixar de lado o azul clarinho e vou buscar aqui embaixo esse fio do natural. E vou colocar ele aqui para finalizar o ponto alto. Vai ficar assim, essa sobrinha do fio aqui, gente. Como eu falei, se vocês quiserem, vocês podem arrematar. Mas vai ficar muita emenda depois, então não tem necessidade. Esse fiozinho vai ficar aqui, mas depois a gente vai ajustar certinho. E no acabamento, a gente vai passar uma carreirinha em pontos baixos, aonde a gente vai pegar esse fiozinho e ele vai ficar escondido, tá ok? Então, busquei, ó, vou fazer novamente a finalização deste ponto. O fio turquesa eu já não vou mais trabalhar, esquece ele pra lá, mantém ele aqui. Se quiser cortar ele também, faz um nozinho aqui e corta, mas eu não recomendo. Então, você deixa ele lá, e agora eu venho aqui, pego o meu fio cru e passo aqui. Cuidado para não puxar, para não ficar, ó, dobrada a peça e não deixar tanto sobrando. A gente vai ajustar isso certinho, que ele fique, ó, retinho, acompanhando aqui a nossa peça. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou trabalhar agora, então, com o fio cru, que vai ficar na parte primeira aqui, e o fio azul candy. E o turquesa vai ficar de lado, então, eu vou segurar aqui os dois fios que eu vou trabalhar, e vou só passar a minha peça por cima dele aqui, do azul turquesa, para ele ficar para cá, para não atrapalhar. Aí, agora, os fios que eu vou ter aqui para mim pegar, são somente esses dois. Então, aqui eu vou com o meu fio natural, aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o fio azulzinho e vou só trazer ele pra cá. E aí, no mesmo pontinho, eu faço o ponto baixo, faço mais esse ponto e, ó, já vou conduzindo o fio azul clarinho. E com o natural, montando aqui os pontos. Fiz 4 pontos. Agora, o meu quinto ponto. Ó, aí eu não vou jogar o natural pra lá, vou jogar ele pra frente e pra cá. Vou segurar aqui, cuidar para essa ponta, como eu falei, não deixar o fio repuxar, ó, porque ele tem que você puxa que ele esteja livre. Eu só vou segurar para não ficar excesso de fio sobrando. Aí, eu venho, coloco o azulzinho, e em cima desse bloquinho, onde fizemos no bloquinho anterior o turquesa, agora vai ser azul clarinho, para dar esse efeito de xadrez. Então, gente, é essa a técnica e a sequência para vocês trabalharem pela quantidade que vocês quiserem de carreiras. Então, cada bloquinho são 2 carreiras, ó, finalizei aqui, deixei o azulzinho de lado e vou buscar aqui. Então, são sequências, tá? Então, agora aqui eu vou trabalhar o meu natural, vou repetir, na verdade, esse bloquinho, tá? Essas 2 carreiras. Aí, depois eu vou repetir essas 2 carreiras. Vou manter o fio aqui, quando eu voltar aqui, então, eu estou indo. Vou saber que nessa carreira aqui, eu não vou ter troca de fio. Então, o meu ponto, quando eu fizer o quinto ponto, eu completo ele com a mesma cor, conduzo o fio e volto. Quando eu estiver fazendo a segunda carreira, o último bloquinho da segunda carreira do bloquinho, o quinto ponto é onde eu faço a troca de fio. Então, na próxima carreira, eu já vou colocar novamente o azulzinho aqui, nesse final aqui. Quando eu finalizar a carreira que eu vou pra lá, aí eu vou voltar e aqui em cima eu vou estar com o cru. Aí, o último ponto do cru, eu vou fechar com o azulzinho. Aí, eu vou deixar o cru de lado e voltar a trabalhar o turquesa, que vai ficar na mesma ordem desse aqui. Vai ficar sempre 3 aqui no meio, tá? São sequências, eu vou aqui adiantar o meu, você pode fazer pelo tamanho que você preferir. Eu vou medir para vocês verem que tamanho que fica em largura aqui, tá? Olha, fica com 20 centímetros, 21 praticamente, 20 centímetros e meio, não fica nem 21. No meu ponto, trabalhando aqui com o fio 6, tá? 20 centímetros e meio é a medida que tem, então, a largura aqui, tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos aí de 5 pontos altos. Eu vou adiantar, voltem o vídeo, observem, façam com calma, que vocês vão conseguir o resultado, ó, vai encantar. Concluí aqui, então, pessoal, a medida que eu preciso para fazer, então, o centro aqui do meu americano. Fazendo a técnica ali, então, indo fazendo certinho a troca de cores, cuidando para não entrelaçar os fios, sempre puxar eles, colocar eles certinho na posição deles, que aí não vai ter aquele enrolar todo de fios para ficar tecendo. Então, esse aqui foi o resultado. Então,
Então, eu fiz aqui, ó, contando aqui o cantinho, onde eu iniciei aqui da base. Então, da base ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. E 4, 5 bloquinhos, então, do azulzinho claro, nessa medida que vocês vão ter. Contando assim em careiras, cada bloquinho, cada quadradinho vai ser formado, então, por 2 careiras. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos, um total, então, de 22 careiras, certinho. Então, uma medida ficou aqui, na minha tensão de ponto, trabalhando com o fio 6, agulha 3,5. Caso vocês estejam trabalhando com um fio mais fino, aí vai dar menos, vocês façam mais careiras. Ficou aqui com 28 centímetros de comprimento, e a largura a gente já havia medido, fica com 20 centímetros e meio, quase 21 centímetros. Essa, então, é a medida que ficou a minha base. Agora, a gente vai fazer uma careira de pontinhos baixos, para que fique melhor aqui o nosso acabamento, para ir dar sequência. Então, vocês podem fazer a careira de ponto baixo na cor que vocês preferirem, qualquer uma das 3 cores aqui. Eu vou fazer com a minha cor mais escura, a cor que foi usado menos aqui, que é a cor aqui do meio dos nossos bloquinhos aqui, então, no azul turquesa. Para isso, então, eu já vou arrematar aqui os fios que eu tenho aqui. Então, aqui eu finalizei com o cru. Lembrando, então, que aqui, quando você for fazer o último bloquinho, tá? Então, a segunda careira do último bloquinho aqui, ele fecha normal no cru, não puxa o azul clarinho. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou alongar meu fio, vou cortar. Já tirei aqui o cru do trabalho. Vou fazer o meu acabamento aqui, inicial, essa careirinha, no azul turquesa, ele está aqui. Então, aqui também eu já vou cortar aqui o azul claro. Como ele está aqui sem correntinha, só deixei ele de lado, eu vou cortar um pouquinho longe assim. Aí, eu vou vir com a agulha, vou passar aqui entre uma laçadinha e vou dividir esse fio azul no meio. Vou pegar aqui 3 laçadinhas e puxar nesse fio. Vou abrir o fio, ele é 6, né? Vou abrir ele. E aqui eu venho e faço um nozinho, entrelaçando uma laçadinha ali, só pra ficar ali firme, esse fiozinho não voltar. Aqui eu posso cortar um pouquinho mais curto, eu não vou entrelaçar por dentro da peça, porque eu já vou esconder quando eu for fazer aqui a careirinha de acabamento. Já venho e escondo esses fios. Pra fazer, então, a careira de acabamento, que eu vou usar aqui, então, o meu fio azul turquesa, eu vou começar exatamente de onde ele está, né? Ele está aqui. Aí, você vai escolher o lado que você quer que fique para a parte de cima. Então, o nosso xadrez, ele fica igual. Se você for olhar bem de pertinho, você vai ver uma leve sujeirinha que a gente fala, que é onde aparece levemente o fiozinho por trás, por baixo, né? Isso não vai ter como tirar. Então, a dica é você manter o seu ponto bem firme, como eu falei, se você tem o ponto solto, faz com uma agulha menor, tendo cuidado para não ficar pontos muito soltos, porque ele aparece mais. Mas, se não, é normal. E quando você coloca longe, ó, não tem como visualizar. Então, você olha aqui, como os lados são iguais, você vê, são careiras de ida e volta, o lado que você gosta mais para que seja aí a parte de cima do seu trabalho, tá? Então, só defina isso. E aí, a partir de onde está o fio aqui mesmo, eu vou iniciar. Então, ele está aqui, saindo da segunda careira deste bloquinho. Eu vou vir nesta careira aqui, eu vou fazer uma careirinha de pontos baixos, abraçando o último pontinho que eu tenho aqui, o pontinho da borda aqui, o pontinho alto. Então, tenho meu pontinho alto aqui, eu vou na segunda careira de baixo aqui, dessas duas aqui, do azul clarinho. E busco a laçada aqui, fecho aqui com um ponto baixo. Venho aqui e faço mais um. Procurar fazer esses pontos bem apertadinhos. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto alto desses. Vou abraçar o ponto alto e fazer 2 pontos baixos. Para fazer, então, um contorno. Fazendo isso, eu já vou pegar os fiozinhos que ficam aqui atrás. Olha só, aqueles fiozinhos que a gente passa só na troca de fio, fica aqui, ó, essas pontinhas. Então, elas já vão ser escondidas e vão ficar firmes ali. Então, eu vou fazer aqui nessa parte, então, as laterais, abraçando o último ponto alto que tem aqui na borda, fazendo 2 pontos baixos em cada um desses pontos. E quando eu chegar no canto, então, aqui eu cheguei no cantinho, eu fiz os 2 pontos baixos abraçando o pontinho do cantinho, e aí, vou fazer aqui mais um,
E vim trabalhar agora em cima de cada um desses pontos, um ponto baixo. Então, vai ser assim, na parte da lateral, 2 pontos baixos em cada ponto alto, ali abraçando. E na parte aonde a gente iniciou, essa aqui é a parte justamente onde eu iniciei, e na parte onde eu finalizei aqui em cima também, ponto sobre ponto, tá? Chegando aqui, vou fazer o último pontinho também. Então, cheguei no cantinho aqui, tenho aqui, ó, o último ponto. Então, eu venho aqui em cima dele, faço um pontinho e venho na lateral, onde eu vou abraçar. Porém, se você achar ruim fazer o pontinho em cima, você já pode fazer dentro, tá? Então, este ponto aqui, ó, eu vou aqui abraçar o ponto para fazer o da lateral. Mas eu tenho que fazer o pontinho em cima dele, então, eu já venho aqui, faço aqui um pontinho. E que seria o ponto referente a esse último ponto alto desta careira aqui. E aí, sim, agora eu já viro, já vou esconder também esta pontinha. E aqui eu vou, então, fazer os 2 pontos baixos que eu faço aqui para abraçar o ponto alto na lateral. Ele não vai ser aquele cantinho bem retinho, ele vai ser um pouco arredondado para que combine com o nosso bico aqui final, que também não é aquele biquinho muito acentuado, né? Aquele retinho, ele é mais arredondado, porque tem algumas diminuições para que não fique aquele retangular, que a gente sabe que acontece em alguns casos, que ele fica aquele bico, fica um pouco embabadado, repuxado o bico. Então, esse aqui não vai ter esse problema, por isso que a gente faz ele mais, aqui vocês vão perceber, ó, ele não é tão pontudinho, ele é mais arredondado. Então, por isso aqui também, para combinar, ele não vai ser aquele... A gente viu que vocês perceberam que eu não fiz correntinhas, ele somente cada pontinho é referente a cada ponto. Então, um pontinho aqui que é referente ao ponto alto desta parte aqui da careira, e os 2 pontinhos baixos referentes aqui aos pontos da lateral. Agora, eu vou seguir nessa lateral da mesma maneira. Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto alto que eu vou abraçar, chegando no cantinho também. Então, no último ponto aqui, eu vou colocar os 2 pontos baixos referente a esta lateral e um pontinho baixo referente ao que vai em cima deste ponto aqui. E aí, já sigo nos próximos aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto, tá bom? E aí, eu volto para finalizar. Então, chegando aqui no último ponto, aqui no finalzinho, tem aqui, ó, os fiozinhos, eu vou até cortar, porque eu já escondi eles por trás, fui levando, então eles já ficam escondidinhos. Aqui, essa pontinha, eu já posso vir e cortar ela, pra não ficar mais atrapalhando aqui também. Então, eu fiz aqui os 2 últimos pontinhos baixos, e aqui onde eu iniciei, então, vocês podem finalizar a maneira de vocês. Se quiser fazer aquela finalização com a agulha de costura, então, você solta, vai fazer. Mas eu vou fazer aqui na sequência do trabalho, que ele vai ficar bem discreto também. Fiz o último ponto baixo, então, no primeiro ponto que eu iniciei aqui, eu entro nele aqui e faço aqui um ponto baixíssimo, bem apertadinho. Vou segurar aqui a laçadinha bem firme, busco aqui um ponto baixíssimo, bem apertadinho, alongo, solto da agulha, venho no ponto da sequência, de trás pra frente, e aí eu passo essa laçadinha lá pra trás, olha só, vai ficar a sequência dos pontos. E aí, aqui atrás, eu ajusto certinho e faço aqui uma correntinha ou 2, alongo o fio pra cortar. E aí, depois a gente faz aí, esconde aqui esse fiozinho por trás, ele vai ficar bem certinho. Então, a nossa base prontíssima. Agora, então, eu vou dar sequência, então, com a cor base, que é aqui, no caso, eu estou fazendo com o cru para fazer, então, esse detalhe aqui, que são bloquinhos simples, porém, fica muito delicado, muito harmonioso aqui, deixando o foco mesmo da nossa peça para o detalhe aqui em xadrez. Então, os bloquinhos que eu coloquei simples, porém, eles têm um jeitinho diferente aí que vai ficar bem bonitinho. Então, vou vir com a minha agulha, vou fazer aqui o meu nozinho inicial, a laçadinha aqui na agulha, e vou vir aqui, posso começar em qualquer um dos cantos. Vou começar aqui na lateral menor, indo em direção à lateral menor. No cantinho aqui, então, ficou 3 pontinhos baixos, um referente ao ponto deste lado menor e 2 referente ao ponto alto que é abraçado aqui na lateral. Eu vou começar, então, no ponto aqui, que é referente a esses pontos aqui da parte menor. Então, dos 3 pontinhos baixos que eu tenho
a minha curvinha aqui, eu vou pular 1, 2 e vou fazer aqui no terceiro, tá? No pontinho antes dos que vem exatamente em cima do ponto, que vai estar bem visível aqui, tá? Então, ó, são 3, 1, 2, 3. Vou vir nesse aqui e eu vou fazer apenas a laçadinha de trás. Se vocês quiserem pegar as duas laçadinhas pra ficar mais firme, vai dar certo também, mas eu vou fazer, então, apenas uma laçadinha pra que fique a nervurinha, que eu gosto, acho bonito. Vou fazer o meu pontinho baixo. Na alcinha do ponto baixo, eu vou buscar mais uma laçadinha e finalizar. O que que vale pra mim ao primeiro ponto alto. Ou você faz o ponto baixo e uma ou duas correntinhas. De início, ele vai ficar mais alongadinho aqui, mas depois ele vai se ajeitar. Vou fazer aqui a laçada e vou no próximo pontinho, já escondendo esta pontinha, vou no meu próximo ponto, pegando a laçadinha de trás, vou fazer um ponto alto. Laço, vou no próximo, faço um ponto alto, laço e vou no próximo e faço mais um ponto alto. Então, fiz um total de 4 pontos altos, pegando a laçadinha de trás e levando o fiozinho para esconder. Agora, eu já posso jogar ele lá para trás, para depois eu cortar. Então, se quiser pegar as duas laçadinhas, também vai dar, vai ficar bonito. Aqui fica esse detalhe aqui. E de início, ele vai ficar um pouquinho puxadinho, porque a gente pega a alcinha de trás, mas depois ele se ajeita. Vou fazer aqui 1, 2 correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio e vou pular aqui da base. 1, 2, e na próxima, eu faço o ponto alto. E vou fazer aqui, novamente, um bloquinho de 4 pontos altos. Um para cada ponto da minha base. Com 2 correntinhas de separação. E aí, pulo 2 pontos da base também. Então, vou fazer essa sequência até chegar na pontinha. Chegando aqui no cantinho, deixa eu mostrar, então, quantos que a gente ficou. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas, sempre pulando 2 pontinhos da minha base. Ele vai ficar bem retinho, e esse detalhe aqui, ó, pegando apenas a correntinha de trás, do pontinho baixo, ele fica esse detalhe da nervurinha aqui, fica super delicado. O meu último ponto alto foi exatamente em cima do ponto alto aqui do último dos bloquinhos. E aí, eu tenho um pontinho aqui que seria referente ao pontinho que eu abracei. Aqui no cantinho, ao invés de fazer 2 correntinhas, eu vou fazer 3. 3 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou no ponto que eu tenho na sequência. Não vou pular ponto nenhum. Vou aqui e vou colocar meu bloquinho de pontos altos, um ponto para cada ponto da base. Então, fiz 4 pontos. O primeiro do bloquinho aqui, ele vai ser aquele pontinho, primeiro dos 3 que ficam no cantinho. Então, os 3 que ficam aqui vão ter um ponto alto para cada um deles. E peguei aqui um ponto já da sequência para completar o bloquinho. E agora, aqui eu volto a fazer 2 correntinhas de separação, pulo 2 da minha base e vou continuar os bloquinhos. Então, vou fazer aqui essa sequência novamente de 4 pontos altos, 2 correntinhas de separação, pulando 2 pontos da base até chegar no meu próximo cantinho. Então, aqui eu estou fazendo a lateral maior. Na menor, fiquei com 6 bloquinhos, e aqui nesta maior eu vou completar e venho mostrar quantos vão ficar. Então, eu cheguei aqui no outro cantinho, após fazer, então, a lateral maior, e aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos aí também de 4 correntinhas, fazendo de 4 pontos altos, 2 correntinhas, fazendo 2 correntinhas de separação, pulando sempre 2 pontos. Porém, ter alguma diferença, que é algum truque que a gente vai arrumar aqui pra fazer, porque ele não vai ficar nunca assim exato devido à quantidade dos pontos aqui. Então, no meu caso aqui, o meu último ponto alto ficou exatamente em cima do último ponto aqui das 3 correntinhas da curva, que seria, então, aqui o pontinho referente ao que ficou em cima do ponto alto. Que aqui, quando a gente começou, foi exatamente o ponto onde a gente colocou o primeiro do bloquinho. Então, se eu fizer diferente, eu não fizer exatamente começando nesse ponto, ele vai dar diferença. Então, é apenas nessa careira, depois os bloquinhos já estão posicionados, fica mais fácil, tá? Se você for fazer ele com mais pontos, como eu falei, assim, eles são pontos básicos, simples, fácil de você estar aumentando, de fazer o tamanho que você quiser. Sempre cuide quando você for montar os bloquinhos para que fique igual
as laterais, aqui a maior, e as menores, que elas fiquem iguais. Então, a menor aqui, a mesma quantidade que essa daqui. E na maior, a mesma quantidade de bloquinhos da outra, tá? Então, você pode fazer o comprimento aqui, se você quiser fazer mais parte aqui de xadrez, mas que eles fiquem depois, quando você for posicionar aqui os bloquinhos, que fiquem na mesma quantidade os lados, tá? Lado menor com lado menor na mesma quantidade, lado maior com lado maior na mesma quantidade. E aí, se for necessário ajustar algum pontinho aqui, como eu vou fazer aqui, só não colocando muito próximos, porque ele vai ficar embabadado, e também não muito longe para não repuxar. Então, aqui eu vou fazer as 3 correntinhas do cantinho, e já vou vir fazer o meu primeiro ponto alto do bloquinho, que eu vou iniciar aqui, exatamente onde eu já tenho este ponto aqui. Porque aí eu sei que vai dar certo, porque é o mesmo pontinho onde, quando eu iniciei o outro lado menor, foi onde eu coloquei o ponto. Então, fazendo assim, eu já sei que ele vai dar certo. Então, é apenas essa diferença aqui. Que aqui, quando a gente fez, a gente não colocou no mesmo, e não pulou ponto, né? Também, a gente fez no pontinho da sequência. E aqui a gente vai fazer exatamente no mesmo. E aí, vai ficar exato, porque aqui embaixo, quando eu comecei, eu também comecei nesse mesmo pontinho ali. Agora, eu vou fazer a sequência. Quando eu chegar aqui no outro canto, eu vou fazer sem pular ponto e não fazendo no mesmo, igual eu fiz aqui nesse outro lado. Então, vai ficar 6 bloquinhos aqui, e aqui vai ficar 8 também. E aí, eu venho aqui para finalizar aqui no outro lado. Então, cheguei aqui no final, no cantinho, fiz os 3 pontos altos, e eu vou fazer o meu quarto ponto alto exatamente no ponto aqui onde eu fiz. Então, ele vai ficar igualzinho o outro lado, tá? Então, apenas um canto do outro vai ficar diferente, tá? Dois iguais aqui, ó. 2 iguais e 2 diferentes. Que vai ficar a mesma quantidade, que é o mais importante, que eles fiquem, ó, ficou retinho o caimento, bem certinho. Aqui eu não vou fazer as 3 correntinhas para finalizar, porque eu já vou deixar ajeitadinho pra gente iniciar a próxima carreira. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, como se eu fosse fazer um ponto alto, e no pontinho aqui, exatamente em cima aqui do primeiro ponto que eu fiz, vai ter essas 2 alcinhas, eu vou vir aqui e vou fazer um meio ponto alto. Então, aqui eu já estou com o meu fio exatamente no meio para iniciar a próxima carreira. Próxima carreira, então, bloquinhos, eu vou ajustar aqui a agulha, eu vou voltar nesse espacinho que eu criei aqui neste cantinho, buscar aqui o meu fio, fazer o meu ponto baixo. Na alcinha aqui do ponto baixo, eu busco mais uma laçadinha e finalizo montando meu primeiro ponto alto. Dentro desse mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, contando com o primeiro ponto, são 3. Os meus bloquinhos são de 4 pontos, então, eu não vou colocar os 4 dentro do espacinho. O meu quarto ponto vai ficar exatamente aqui em cima do primeiro ponto do bloquinho anterior. Então, aqui, olha, o último ponto aqui eu fiz em cima do primeiro. Então, ficou 3 pontos altos e aqui o quarto para completar o bloquinho. As 2 correntinhas de separação, aí eu vou pular 2 pontos e vou colocar o primeiro ponto do meu bloquinho no último ponto alto aqui. Laço o meu fio, agora sim, dentro do espacinho, eu vou colocar 2 pontos altos, que vai ser, então, um referente a cada correntinha. Fizemos 2 correntinhas. E agora, o meu último em cima do primeiro bloquinho. Primeiro ponto do bloquinho, vai ficar assim. 2 correntinhas de separação, vou pro próximo. Então, eu vou fazer aqui 4 bloquinhos, 4 pontos altos, bloquinho de 4 pontos altos. O primeiro em cima aqui, desse ponto alto do bloquinho de baixo, 2 pontos altos dentro do espacinho e o último em cima do último aqui. Ele vai ficar um bloquinho super retinho, super bonito, ajeitadinho. Façam aí que vocês vão gostar. Então, vai ser essa sequência aqui. Vou manter, então, os bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas, mas não daquela maneira tradicional, onde se coloca todos os pontos altos nos espacinhos e vai fazendo. Aqui a gente vai fazer dessa maneira, que vai ficar os pontos bem abertinhos aqui, o bloquinho por inteiro. Vou fazer essa sequência até lá no final. Então, as 2 correntinhas, pulo os 2 pontos do meio. E no último, eu coloco o primeiro bloquinho, meu primeiro ponto desse bloquinho. Os 2 dentro do espacinho e o último no primeiro do bloquinho de baixo. Então, vou fazer isso até no cantinho. Cheguei aqui no cantinho, então, já fiz aqui o primeiro ponto alto do meu bloquinho, que vai ser exatamente em cima aqui do último desse bloquinho aqui, ó. Esses aqui são os 2 dos cantos. Dentro do espaço que eu fiz aqui de 3 correntinhas, então, eu vou colocar 3 pontos altos, porque um ponto do bloquinho, o primeiro, eu já fiz aqui. Então, no cantinho vai ser assim.
um ponto alto em cima do último ponto do bloquinho aqui e 3 dentro aqui da minha correntinha. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas novamente e vou virar para fazer aqui a parte da lateral maior, onde eu também vou colocar 3 pontos altos dentro aqui do cantinho. Ficando assim, então, já fiz as 3 pontos altos. E o quarto vai ser já em cima do ponto alto de baixo. Daqui eu completei o cantinho. As 2 correntinhas, pulo 2 pontos e vou fazer essa sequência. Então, é super fácil para montar, então, este cantinho. Eu vou, então, concluir essa carreira e vou fazer mais uma carreira nessa mesma sequência. Então, quando chegar aqui no final, ao invés de eu finalizar com as 3 correntinhas, eu vou fazer uma correntinha e um meio ponto alto, pegando bem no pontinho que eu iniciei. E aí, vou voltar no cantinho, montar 3 pontos altos e o outro eu vou colocar exatamente em cima do bloquinho. E aí, eu vou seguir a sequência. Então, vou terminar aqui essa. Então, contando dos bloquinhos aqui a partir do azul, 1, 2, eu comecei aqui a segunda carreira. Eu vou fazer, então, o término desta segunda carreira e vou fazer mais uma. Serão 3 carreiras. E aí, a próxima tem uma diferença e eu volto para fazer aqui junto. Então, como eu falei aqui, eu adiantei. Então, contando para ficar mais fácil, a partir aqui da carreirinha de ponto baixo azul, eu tenho 1, 2, 3 carreiras, que a terceira carreira, ela é, na verdade, exatamente como a segunda, que é bem fácil. Vocês vão montar os bloquinhos e as 2 correntinhas aqui. E na primeira, onde a gente posiciona aí a contagem certinha dos bloquinhos, tá? Então, a terceira carreira finalizando aqui, ó, vou finalizar junto, que é a mesma maneira que vocês vão finalizar a segunda. Então, fiz aqui o meu último bloquinho, vou fazer uma correntinha, laçar o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto, vim no primeiro ponto que eu fiz aqui bem em cima e tirar esse ponto todo de uma vez. Então, fiz um meio ponto alto, uma correntinha e um meio ponto alto. Vou voltar nesse espacinho aqui, fazer o meu ponto baixo, na alcinha do ponto baixo mais um ponto, que me equivale a um ponto alto. Dentro desse mesmo espaço, eu vou colocar mais 2 pontos altos, que contando com o primeiro, são 3. E o meu quarto ponto alto do bloquinho, eu vou colocar em cima do primeiro ponto aqui do bloquinho anterior. A diferença dessa carreira, que é a carreira, então, de número 4, a partir aqui, então, do azul. Que ao invés de eu fazer 2 correntinhas de separação, eu vou fazer apenas uma. Porque essa vai ser a última carreira aqui, já direcionando aí para a finalização. E aí, o que acontece? Os trabalhos retangulares, depois que você vai lavando e vai usando, eles tendem a ficar bicudos, né? Ficar tudo repuxado. Por isso que a gente vai fazer agora uma pequena diminuição de pontos, tá? Não vai repuxar a peça, vai dar tudo certinho. Então, por isso que vai ter essa diferença. Então, aqui, fiz o meu bloquinho, fiz uma correntinha de separação, vou laçar o fio, vou pular aqui os 2 pontos do meio, da mesma maneira. Vou fazer um ponto alto, dentro aqui do espacinho, 2 pontos altos, e aqui em cima do ponto de baixo, o meu quarto ponto alto. O bloquinho de 4 pontos altos segue uma correntinha de separação, pulo normal e sigo fazendo os bloquinhos. Então, esta vai ser a diferença somente. Os bloquinhos continuam, a posição dos bloquinhos continua. A única diferença é que aqui, ao invés de fazer 2 correntinhas, eu vou fazer uma. No cantinho aqui, ao invés de eu fazer 3, eu vou fazer 2, tá? Então, essa vai ser a diferença. E o resto não vai mudar nada, tá? Então, aqui eu fiz a lateral menor, olha só, ele vai ficar bem retinho, tá? Não vai repuxar. Então, esta aqui é a última carreira de bloquinhos. Então, você pode fazer aí o tamanho que você quiser, tá? Aqui de bloquinhos, essas 4 carreiras, pra mim, equivalem a 5,5 centímetros. Então, se vocês quiserem fazer mais carreiras, faz normal, as 2 correntinhas. E quando você for fazer a última carreira aqui de bloquinhos, você vai fazer dessa maneira. Vai manter os bloquinhos, porém, ao invés de 2 correntinhas, vai colocar uma. E aqui no cantinho, como eu cheguei aqui no cantinho, ao invés das 3 correntinhas, eu vou fazer apenas 2. E aí, volto, trabalhar normal aqui os 3 pontos altos dentro daqui do cantinho. E o meu quarto ponto exatamente em cima do ponto de baixo. Então, eu vou finalizar essa carreira. Então, como eu falei, é super simples. Só a diferença, então, que ao invés das 2, eu vou colocar uma correntinha entre os bloquinhos. Chegando aqui ao final desta carreira, então, de bloquinhos, fazendo aqui as diminuições, então, né? E aqui, no final, eu vou fazer da mesma forma, tá? Porque aqui não tem
não vai ficar tão alongado. Mas, caso você faça aí o seu fique muito alongado, vamos fazer assim, ó. Ao invés de fazer aqui uma correntinha e aí fazer o meio ponto alto, a gente só faz o meio ponto alto. Então, finalizei aqui os pontos altos do bloquinho, laço meu fio e venho aqui no pontinho, busco a laçadinha e tiro de uma vez, tá? Vocês podem fazer assim para ele ficar o cantinho um pouquinho menor. Agora, nós vamos fazer uma careira toda em pontos altos. Começando também aqui do canto, então, eu vou ajustar aqui, vou voltar nesse mesmo espacinho aqui, eu vou buscar o meu ponto baixo, na alcinha do ponto baixo, busco mais uma laçadinha, fiz um ponto alto. Laço o fio nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar no bloquinho aqui, fazendo, então, um ponto alto para cada ponto da base. Então, aqui dentro do espacinho, eu fiz apenas 2 pontos altos. Aí, um ponto alto para cada ponto da base. Então, aqui é onde eu tenho os bloquinhos de 4 pontos altos, eu vou colocar em cima dele um ponto para cada um dos pontos do bloquinho. E aqui onde eu fiz uma correntinha, eu venho aqui também e vou fazer um ponto alto. E aí, volto. Então, é assim, ponto sobre ponto, não vai ter aumentos. Onde tem os bloquinhos de 4 pontos altos, vocês vão colocar um ponto para cada um deles. E aqui, no espaço onde eu fiz uma correntinha, eu coloco um ponto alto. Eu vou fazer isso por toda aqui a parte da minha reta. E aqui no cantinho, eu vou voltar para mostrar quantos pontos eu vou colocar. Aqui no cantinho, então, onde eu fiz 2 correntinhas, então, aqui o último ponto alto eu fiz aqui. Onde eu fiz 2 correntinhas aqui, bem no cantinho, eu vou colocar 4 pontos altos. Sem correntinhas de separação, apenas aqui os 4 pontos altos. Cuide para não fazer esses pontos muito, como é que eu vou dizer, frouxos na agulha. Ele vai ficar sobrando, não vai ficar um trabalho alinhado, assim, bonitinho. Fazer os pontos bem certinhos. Fiz os 4 pontos altos no cantinho, já venho no meu bloquinho e faço aqui ponto sobre ponto. Então, essa é a sequência dessa careira. Ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto na correntinha de separação. E no canto, nos 4 cantinhos aqui, a gente vai colocar 4 pontos altos dentro aquele espaço de 2 correntinhas que foi feito na careira anterior. Então, eu vou aqui adiantar o meu trabalho. Chegando aqui ao final, então, ponto alto sobre ponto alto. E aqui no cantinho, então, eu iniciei fazendo 2 pontos altos. Vou vir aqui e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, ficando aqui os 4 pontos altos aí que eu preciso no cantinho. Deixa eu refazer esse aqui, deixar o espacinho para não ficar um por cima do outro, bem no cantinho aqui. Agora sim. Então, para finalizar, eu vou vir no primeiro ponto alto que eu fiz, buscar aqui um ponto baixíssimo bem apertadinho, vou soltar aqui o fio da minha agulha, vou no próximo ponto, de trás para frente, e busco aqui, passando essa laçadinha lá para trás. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos. E eu vou fazer um detalhe pegando, igual eu fiz aqui no azul, somente a laçadinha de trás. Então, aqui no cantinho, eu fiquei com 4 pontos altos. Eu estou com o meu ponto para iniciar no último aqui dos 4. Então, 1, 2, 3, 4. Nele, eu vou vir, então, meu pontinho está lá atrás. Aqui está os 2 pontinhos aqui, as laçadinhas do ponto alto. Eu venho no meio, tô pegando somente a de trás. E faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo, ponto baixo. E vou fazendo assim. Então, um ponto baixo para cada ponto alto que eu fiz. E aí, é opcional, aqui eu vou pegar somente a laçadinha de trás, para que fique esse detalhe, essa nervurinha. Mas, se vocês não quiserem, pega as 2 laçadinhas e vai fazer normal. Então, aqui vai ser assim, ponto baixo sobre cada ponto alto. Quando eu chegar aqui no cantinho, aí eu vou vir mostrar para vocês como que a gente vai fazer, então, nos cantos. Então, eu cheguei no cantinho, onde vocês vão localizar aqui, ó, os 4 pontos altos que eu tenho no cantinho. No restante, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui nesses cantinhos, eu vou vir fazer no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. No terceiro, 2 pontos baixos no mesmo ponto. E no quarto, apenas um ponto baixo. Então, vocês vão perceber que dos 4 pontos aqui, a gente transformou em 6. Os 2 pontos do meio, a gente coloca aumentos, então, 2 pontos em cada. Então, no primeiro aqui, dos 4, 1 ponto. No do meio aqui, 2. No outro do meio, 2. E no último, 1 ponto. É assim que será os cantos.
E aí, vou seguindo agora, ponto baixo para cada ponto. Então, essa vai ser a sequência dessa careira, que já é uma careira de acabamento, e depois a gente só vai vir com uma finalização, fazendo aqui, ó, esse detalhe, fica bem a nervura aqui, fica super bonito. Como eu falei, não fica aquela parte pontuda, e ele fica num caimento, vocês vão ver que coisa mais maravilhosa que fica, ó, fica perfeito. Então, vou dar sequência aqui, toda a careira, ponto sobre ponto, e nos 4 pontos aqui que vocês vão colocar, então, os aumentos nos pontos do meio. Finalizando, então, a carreirinha de pontos baixos, aqui eu já fiz. Então, aqui onde a gente iniciou, nós iniciamos no primeiro ponto, aqui fazendo o ponto baixo. Primeiro ponto alto aqui. Então, dos 4 aqui, eu já fiz no primeiro aqui, desse lado, ponto baixo. Nesse aqui, eu fiz os 2 pontos baixos. Nesse daqui, eu vou vir e vou fazer os 2 pontos baixos também. E aí, esse aqui eu já fiz, que foi onde eu iniciei. Aí, eu vou vir aqui, você pode fazer a finalização com a agulha de costura, ou fazer assim, eu venho bem exatamente aqui nos pontinhos, onde eu fiz o primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, alongo um pouquinho para não perder esse ponto. No ponto seguinte, eu introduzo a agulha de trás para frente, passo essa laçadinha e passo ela lá para trás. Aí, aqui eu vou fazer uma, justo bem, né, para não escapar. Vou fazer aqui uma ou 2 correntinhas para ficar bem firme, alongo e corto esse fio. Aí, aperto bem aqui o nozinho, depois a gente esconde essa pontinha, olha, ele fica bem certinho. A carreirinha última aqui de acabamento, eu vou vir combinar com a parte do xadrez. Então, tanto você pode fazer com a cor mais clara ou com a cor mais escura. Aqui, no caso, eu vou fazer com o azul turquesa. Vou pegar aqui a minha agulha, vou montar a minha laçadinha na minha agulha. Posso começar aqui com a minha laçadinha, então, na agulha, eu vou começar em qualquer um dos pontos. Aqui, eu vou estar pegando os 2 pontinhos aqui, é uma carreirinha bem simplesinha. Você pode estar fazendo o acabamento, fazendo picô, se preferir, carreirinha normal de ponto baixo. Eu vou fazer esse detalhe aqui, que ficou super delicado, super fácil. E deu um acabamento, assim, pra gente realmente deixar o foco pro xadrez. Então, pra você ficar na sua mesa, assim, super bonita pra decorar. Um detalhe simples, delicado. Qualquer ponto, eles vão ser todos iguais. Vou vir com a laçadinha na minha agulha. Começar aqui, então. Qualquer pontinho. E vou vir fazer um ponto baixo. Tá? Deixa eu fazer novamente. Então, com a laçadinha, gente, na agulha. Eu deixo o fiozinho já pra cá, pra mim arrematar depois. Ou você pode deixar ele segurado pra depois, pra ele pra cá, pra arrematar. Mas eu vou puxar ele aqui, que eu já vou esconder. Então, venho no ponto, qualquer ponto. Busco e tiro. Faço 2 correntinhas, pulo um pontinho da base, no próximo faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, no próximo pulo um pontinho, um ponto baixo. Outro detalhe que eu quero dar a dica. Eu fiz aqui com a 3,5. Sugiro vocês a pegarem uma agulha um pouquinho mais fina. Eu vou até pegar aqui a minha número 3, pra mim trabalhar aqui, tá? Número 3. Fiz aqui pra vocês verem a diferença que vai dar. Então, faço essa carreirinha com uma agulha mais fina, vai ficar ainda mais delicado. Ou até se você quiser passar um fiozinho mais fino aqui, um dourado, se você quiser colocar um detalhe a mais. Então, olha só. 2 correntinhas, pulo um ponto da base, no próximo, um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um da base, no próximo, um ponto baixo. Olha só. Deu uma mínima diferença, ele fica mais firme, tá? Eu vou seguir assim. Então, vou fazer com agulha 3 milímetros, tá? Um pouquinho mais fina, pra ficar mais ajeitadinho o nosso acabamento. E essa sequência, por toda a volta, faço aí bem caprichadinho. 2 correntinhas, pula um ponto, no próximo, um ponto baixo. Vocês vão fazer isso por toda a volta do trabalho, não tem diferença nenhuma aqui na parte do cantinho. É a mesma coisa, como a gente já criou os aumentos, ele não vai repuxar, não se preocupem, vai ficar super bonito. Então, vocês vão fazer essa sequência aqui, que é a carreirinha de acabamento, por toda a volta. Sempre essa sequência, e aí aqui a gente vai voltar. Pra finalizar, vocês vão fazer, vai dar bem certinho, vocês vão fazer, fechar com o ponto baixíssimo, e aí fazer arremate, colocar etiqueta, fazer blocagem. Então, eu vou voltar pra finalizar depois. Chegando aqui ao final da nossa peça, então, ó, caso aqui no final, ó, aqui eu tenho 2 pontinhos. Aí, você vê como que vai ficar melhor pra você, se você pular aqui um ponto, fazer um aqui, continuar, né, a sequência pulando um ponto, fazer o ponto baixo aqui e mais 2,
2 correntinhas para daí finalizar, ou você pula aqui 2, como aqui foi o ponto onde eu fechei, ele tá bem juntinho. Então, eu vou deixar assim, pulei 2, aí eu vou vir aqui, vou soltar da minha agulha, as 2 correntinhas aqui eu já fiz, vou vir no ponto baixo aqui no início, onde eu comecei, de trás para frente, aqui dentro dele eu passo a minha agulha, busco aqui as laçadinhas, que é a laçadinha aqui das 2 correntinhas, e vou puxar lá para trás. Deixa eu soltar e fazer novamente, porque peguei um fiozinho e ele travou. Agora sim. Passo aqui, de trás para frente, e puxo lá para trás. Aí, a gente ajusta bem certinho aqui, faço uma correntinha ou 2 para travar, alongo e corto. E aí, tá prontíssimo. Agora, a gente vai fazer aqui, então, olha só, vai ficar bem certinho. Vou fazer, então, aqui os arremates, essas pontinhas, fazer a blocagem, pra quem não sabe. Então, vou pegar aqui um borrifador, vou colocar amaciante, água, vou borrifar e vou passar o ferro. Pra ele deixar bem assentadinho, mas ele, olha, sem fazer blocagem, olha só o caimento. Não é aquela ponta que repuxa, ele ficou super, super certinho, tá? Então, vou arrumar ele bonitinho. E aí, vocês vão acompanhar mais conteúdos desse trabalho lá no nosso Instagram, no Instagram do perfil ali dos Armarinhos Nodari, para vocês verem que lindeza. Façam aí as peças de vocês. Dá para super brincar agora nessa fase aí, festa junina, fazer os joguinhos, um de cada cor. Você pode brincar aqui com as cores, com os degradês, e vai ficar super, super lindo, tá? O meu grande abraço, meu agradecimento a você que me acompanhou aqui. Façam suas peças, postem no Instagram, marquem o meu perfil e o perfil do Nodari, que a gente sempre reposta aí os trabalhos de vocês. E claro, mais uma vez, lembrando, adquira os seus materiais lá no site dos Armarinhos Nodari, que tem um precinho maravilhoso, rapidez e segurança na entrega aí para todo o território nacional. Beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.